pessoal, beleza? Vamos falar sobre fotografia? Hoje eu quero falar sobre contar uma história, como contar uma história. E isso pode valer para qualquer mídia e também para fotografia. Na verdade, eu vou ler o primeiro capítulo de um livro que fala sobre roteiro de cinema. É um livro muito usado pelos estudantes de cinema, chama Story, é um livro meio essencial, meio básico, do Robert McKee. E ele fala um pouco sobre estrutura, sobre como montar um roteiro, como pensar numa história que vale a pena ser contada, como pensar em ritmo, beat, estrutura, sequência. Ele fala sobre uma série de coisas que eu acho que podem ser usadas também na fotografia ou em qualquer forma de contar a história. Então eu vou ler esse capítulo para vocês. O problema da história. O declínio da história. Imaginem um dia as páginas de prosa viradas, peças encenadas, filmes exibidos, o fluxo interminável de comédia e drama televisivo, imprensa escrita e televisionada 24 horas, histórias de ninar contadas a crianças, conversas de bar, fofocas de internet, o apetite insaciável da humanidade por histórias. A história não é apenas nossa mais prolífica forma de arte, mas também rivaliza com todas as atividades. Trabalhar, brincar, comer, exercitar-se, por nossas horas acordadas. Contamos e ouvimos histórias tanto quanto dormimos, até quanto sonhamos. Por quê? Por que tanto tempo de nossa vida é gasto com histórias? Por que, como o crítico Kenneth Burke nos disse, histórias são equipamentos para a vida? Dia após dia, nós procuramos uma resposta para a questão eterna que Aristóteles nos propôs em Ética. Como um ser humano deve viver sua vida? Mas a questão nos ilude, escondendo-se atrás de uma nódoa de horas corridas enquanto nós lutamos para ajustar nossos meios aos nossos sonhos, fundir ideia com paixão, tornar o desejo realidade. Nós somos arrastados através do tempo em uma arriscada viagem de trem. Se nós pararmos para pensar nos padrões e nos significados, a vida, como um gestalt, dá reviravoltas. Primeiro fica séria, depois cômica, estática, frenética, significativa, sem sentido. Os mais importantes acontecimentos mundiais estão além do nosso controle, enquanto os acontecimentos pessoais, apesar do nosso esforço para manter nossas mãos na direção, geralmente nos controlam. Tradicionalmente, a humanidade procurou a resposta de Aristóteles nas 4 sabedorias: filosofia, ciência, religião, arte, tentando compreender cada uma delas para juntá-las em um significado digno de ser vivido. Mas, hoje em dia, quem lê Hegel ou Kant sem ter uma prova a passar? A ciência, um dia grande e esclarecedora, hoje deturpa a vida com complexidade e perplexidade. Quem pode ouvir sem ceticismo economistas, sociólogos e políticos? A religião, para muitos, virou um ritual vazio que mascara a hipocrisia. Quando nossa fé nas ideologias tradicionais diminui, nos viramos à fonte na qual ainda acreditamos, a arte da história. O mundo hoje consome filmes, romances, teatro e televisão em tantas quantidades e com uma fome tão voraz que as artes da história viraram a principal fonte de inspiração da humanidade, enquanto ela tenta organizar o caos e ter um panorama da vida. Nosso apetite por histórias é um reflexo da necessidade profunda do ser humano em compreender os padrões do viver, não meramente como um exercício intelectual, mas como uma experiência pessoal e emocional. Nas palavras do dramaturgo Jean Anouilh, a ficção dá à vida sua forma. Alguns veem essa ânsia por histórias apenas como entretenimento, uma fuga da vida em vez de sua exploração. Mas o que é, afinal, entretenimento? Ser entretido é imergir na cerimônia da história para um fim intelectual e emocionalmente satisfatório. Para o público do cinema, entretenimento é o ritual de sentar-se no escuro, concentrado no significado da história, que desperta emoções fortes e às vezes dolorosas. Quando esse significado se aprofunda, o público é levado à satisfação suprema dessas emoções.
no triunfo de empresários maníacos sobre demônios e titas em Os Caça-Fantasmas, ou na complexa análise dos demônios internos em Shine, Brilhante, na integração do personagem em O Deserto Rosso, Dilema de uma Vida, ou em sua desintegração em A Conversação, todos os grandes filmes, romances e peças, através de todas as tonalidades do cômico e do trágico, divertem quando dão ao público um novo modelo de vida fortalecido por um significado afetivo. Abrigar-se atrás da noção de que o público simplesmente quer se livrar de seus problemas ao entrar no cinema e fugir da realidade é abandonar covardemente a responsabilidade artística. A história não é uma fuga da realidade, mas um veículo que nos carrega em nossa busca pela realidade. É a nossa melhor tentativa para descobrir algum sentido na anarquia da existência. Ainda assim, enquanto o alcance expansivo da mídia nos dá agora a oportunidade de mandar histórias através da fronteira e linguagens para centenas de milhões, a qualidade geral das histórias vem se desgastando. Ocasionalmente lemos ou assistimos trabalhos excelentes, mas na maior parte do tempo cansamo-nos de procurar algo de qualidade em propagandas de jornal, locadoras e listas de televisão, de desistir de romances no meio da leitura, de fugir das peças no intervalo, de sair do cinema suavizando nossa decepção com "mas a fotografia estava linda". A arte da história está em decadência, e como Aristóteles observou há 2.300 anos, quando a história vai mal, o resultado é a decadência. Histórias falsas e defeituosas substituem substância por espetáculo, verdade por artifícios. Histórias fracas desesperadas para segurar a atenção do público. Degeneram-se em espetáculos banais multimilionários. Em Hollywood, a imagem fica cada vez mais extravagante, na Europa, cada vez mais decorativa, o comportamento dos atores fica cada vez mais histriônico, cada vez mais lascivo, cada vez mais violento. A música e os efeitos sonoros se tornam cada vez mais tumultuosos. O efeito final revela-se grotesco. Uma cultura não pode evoluir sem uma narrativa honesta e poderosa. Quando uma sociedade experimenta repetitivamente pseudo-histórias ocas e envernizadas, ela se degenera. Precisamos de sátiras e tragédias verdadeiras, dramas e comédias que iluminem os cantos mais sombrios da psique humana e da sociedade. Senão, como Yeats avisou, o centro não pode suportar. A cada ano, Hollywood produz e ou distribui entre 400 e 500 filmes, virtualmente um filme por dia. Uns poucos são excelentes, mas a maioria é medíocre ou pior. A tentação é culpar esse excesso de banalidade em pessoas como Babbitt, que aprovam as produções. Mas lembre-se de um momento de O Jogador, o jovem executivo hollywoodiano de Tim Robbins, explica que tem muitos inimigos, pois seu estúdio aceita mais de 20.000 histórias para apreciação, mas faz apenas 12 filmes. Esse diálogo é preciso. O departamento de histórias dos grandes estúdios lê atentamente milhares de roteiros, argumentos, romances e peças em busca de uma grande história para a tela. Ou mais provável, de algo mais ou menos bom que eles possam transformar em algo um pouco acima da média. Nos anos 90, o dinheiro usado no desenvolvimento de roteiros em Hollywood passou de 500 milhões por ano. 3/4 disso pago a roteiristas por options e reescritas de filmes que jamais serão feitos. Apesar do $500 bilhão e 2 exaustivos esforços do pessoal do departamento de histórias, Hollywood não consegue achar material melhor do que produz. A verdade dura de acreditar é que o que vemos na tela a cada ano é um reflexo razoável da melhor escrita dos últimos tempos. Muitos roteiristas, porém, não enfrentam esse fato e vivem nos confins da ilusão, convencidos de que Hollywood não enxerga seu talento. Com raras exceções, gênio irreconhecido é um mito. Roteiros de primeira classe são, no mínimo, transformados em options, se não produzidos. Para escritores que sabem contar uma história de qualidade, é um mercado ganho. Sempre foi e sempre será. Hollywood tem um negócio internacional seguro para centenas de filmes a cada ano. E eles serão feitos. A maioria estreará, ficará em cartaz por algumas semanas, sairá de cartaz e será piedosamente esquecida. Ainda assim, Hollywood não apenas sobrevive, mas prospera.
pois não tem virtualmente nenhuma competição. Esse nem sempre foi o caso. Do surgimento do neorrealismo à maré alta de Nouvelle Vague, os cinemas norte-americanos estavam abarrotados de trabalhos brilhantes de diretores continentais que desafiavam o domínio de Hollywood. Mas com a morte ou a aposentadoria desses mestres, os últimos 25 anos presenciaram um lento declínio na qualidade dos filmes europeus. Os cineastas europeus hoje culpam uma conspiração das distribuidoras por seu fracasso em atrair o público. Ainda assim, os filmes de seus predecessores, Renoir, Bergman, Fellini, Buñuel, Wajda, Clouseau, Antonioni, Resnais, foram exibidos em todo o mundo. O sistema não mudou. O público de filmes não hollywoodianos ainda é vasto e leal. As distribuidoras têm hoje a mesma motivação daqueles dias, dinheiro. O que mudou foi o autor contemporâneo que não consegue contar uma história com o poder da geração anterior. Como decoradores pretensiosos, eles fazem filmes que captam os olhos e nada mais. Como resultado, a tempestade de gênios europeus virou um brejo de filmes áridos que deixam um vácuo a ser preenchido por Hollywood. Hoje, porém, filmes asiáticos viajam pela América do Norte e do mundo, comovendo e deliciando milhões, apanhando o holofote internacional com facilidade por uma razão: cineastas asiáticos contam ótimas histórias. Melhor do que pegar as distribuidoras para ajuda, cineastas não hollywoodianos fariam bem em olhar para o leste, onde os artistas têm paixão por contar histórias e habilidade de contá-las belamente. Agora eu vou pular um pedacinho do capítulo e continuar aqui, num subcapítulo aqui chamado Boa História Bem Contada. Uma boa história significa algo que vale a pena dizer e que o mundo queira ouvir. O que dizer você terá de descobrir sozinho. Começa com talento. Você precisa nascer com o poder criativo para juntar as ideias de uma maneira que ninguém nunca sonhou. Depois você precisa trazer ao trabalho uma visão dirigida por um novo panorama sobre a natureza humana e a sociedade, acasalada com um profundo conhecimento de seus personagens e seu mundo. Tudo isso é como Holly e Whit Burnett revelaram em seu excelente livrinho Muito Amor. O amor pela história, a crença de que sua visão pode ser expressa apenas através da história, de que as personagens podem ser mais reais que as pessoas, que o mundo ficcional é mais profundo que o concreto. O amor pelo dramático, a fascinação pelas surpresas súbitas e revelações que trazem mudanças imensas à vida. O amor pela verdade. A crença de que a mentira aleija o artista, de que toda a verdade na vida deve ser questionada, de acordo com os motivos secretos de cada um. O amor pela humanidade, uma disposição para sentir empatia pelas almas que sofrem, para arrastar-se dentro de suas peles e ver o mundo através de seus olhos. O amor pela sensação, o desejo de deliciar não apenas os sentidos do corpo, mas também os da alma. O amor pelo sonhar, o prazer em passear por sua imaginação só para ver onde ela vai dar. O amor pelo humor, o júbilo pela graça salvadora que restaura o equilíbrio da vida. O amor pela linguagem, o encanto pelo som e o sentido, sintaxe semântica. O amor pela dualidade, a percepção das contradições secretas da vida. Uma saudável desconfiança de que as coisas não são o que parecem. O amor pela perfeição, a paixão por escrever e reescrever à procura do momento perfeito. O amor pela singularidade, o prazer pela audácia e uma calma absoluta quando ela encontra o ridículo. O amor pela beleza, um sentido inato que estima a boa escrita. Odeia a escrita ruim e sabe a diferença. O amor próprio, uma força que não precisa de autoafirmação constante, que nunca duvida de que você seja, de fato, um escritor. Você deve amar escrever e suportar a solidão. Mas o amor por uma boa história, com personagens extraordinários e um mundo dirigido por sua paixão, coragem e dons criativos ainda não é o suficiente. Sua meta deve ser uma boa história, bem contada.
Assim como um compositor deve atingir excelência nos princípios de composição musical, você também precisa dominar os princípios correspondentes da composição da história. Essa história não é mecânica ou uma série de macetes. É um concerto de técnicas pelas quais nós criamos uma intriga de interesses entre nós e o público. A arte é a soma final de todos os meios pelos quais deixamos o público profundamente envolvido, mantemos esse envolvimento e finalmente recompensamos-nos com uma experiência comovente e significativa. Sem a perícia da arte, o melhor que um escritor pode fazer é apanhar a primeira ideia que vem na sua cabeça e daí sentar desamparado em frente a seu próprio trabalho, sem poder responder às terríveis questões. Está bom ou está um lixo? Esse está um lixo, o que eu faço? O lado consciente da mente, fixada nessas terríveis questões, bloqueia o subconsciente. Mas quando o consciente é posto para trabalhar nas tarefas objetivas de executar a arte, o espontâneo emerge. A perícia na arte liberta o subconsciente. Qual é o ritmo do dia de um escritor? Primeiro, você entra no seu mundo imaginário enquanto os personagens falam e atuam. Você escreve. Qual é a próxima coisa a fazer? Você sai de sua fantasia e lê o que escreveu. E o que faz enquanto lê? Analisa? Isso é bom. Isso funciona? Por que não? Devo contar? Devo cortar? Adicionar? Reordenar? Você escreve, lê, cria, critica, impulso, lógica, cérebro direito, cérebro esquerdo, reimagina, reescreve. E a qualidade de sua reescrita, a possibilidade da perfeição, depende de seu comando da arte, que lhe guia para corrigir a imperfeição. Um artista nunca deve estar à mercê dos caprichos do impulso. Ele voluntariamente exercita sua arte para criar harmonias de instinto e de ideias. E agora eu vou ler um último trechinho, que é o começo da parte 2 do livro, Os Elementos da História. Uma história bem contada é uma unidade sinfônica em que estrutura, ambiente, personagem, gênero e ideia se fundem. Para descobrir sua harmonia, o roteirista deve estudar os elementos da história como instrumentos de uma orquestra. Primeiro separadamente, depois em concerto. O espectro da estrutura, a terminologia do design da história. Quando um personagem entra em sua imaginação, traz uma abundância de possibilidades para a história. Se você desejar, pode começar a contar sua história antes do nascimento desse personagem e segui-lo dia após dia, década após década, até sua morte. A vida de um personagem engloba centenas de milhares de horas de vida, horas complexas e multifacetadas. De um instante à eternidade, do intracraniano ao intergaláctico, a história da vida de todo e qualquer personagem oferece possibilidades enciclopédicas. A marca de um mestre é selecionar apenas alguns momentos, mas nos dar uma vida inteira. Começando no nível mais profundo, você pode ambientar sua história dentro da vida interna do seu protagonista e contar tudo o que ocorre dentro de seus pensamentos e sensações, acordado ou sonhando. Ou deslocá-la para o nível de conflitos pessoais entre protagonista e família, amigos e amantes. Ou expandir para instituições sociais, colocando o personagem com dificuldades na escola, carreira, profissional, igreja, sistema judiciário. Mais amplo ainda, você poderia opor personagem e ambiente. Ruas perigosas da cidade, doenças letais, o carro que não liga, o tempo acabando. Ou qualquer combinação desses níveis. Mas essa complexa expansão da história de vida deve se tornar a história contada. Para projetar um longa-metragem, você precisa reduzir essa massa turbulenta de história de vida em apenas 2 horinhas, mais ou menos, que expressem de alguma forma tudo o que deixou de fora. E quando uma história é bem contada, não é esse efeito? Quando seus amigos voltam do cinema e você pergunta a eles sobre o que é o filme, já percebeu que frequentemente colocam a história contada dentro da história da vida? Então, esse é o livro Story, de Robert McKee.
Vale a pena ser lido para entender um pouquinho mais sobre o roteiro. Ele começa a destrinchar um pouco todo esse sistema para contar uma história, sobre como escolher, né? Isso é muito pessoal, né? Isso que ele fala, né? Como você escolher um recorte daquilo da vida, uma parte da vida de um personagem, um recorte dessa vida desse personagem que vale a pena ser contada. E ele fala muito sobre essa coisa dos altos e baixos da vida e como uma história tem que ter esse fluxo, né? Entre boas e más notícias, né? Parece que a redenção e o fundo do poço, que fica sempre, uma história fica nessa flutuação, né? Entre a solução de um problema e o problema em si, ou a pior, ou um novo problema. E no fim, uma solução que vale a pena ser contada ou não uma solução. Então, contar uma história é algo muito apaixonante, não é fácil fazer de uma forma que realmente você cative e como ele falou, né, não são tantas boas histórias que aparecem hoje no cinema. Isso vale para a fotografia, para um ensaio, né? Como você vai contar uma história que vale a pena ser contada, que vai cativar as pessoas, que vai ser maior do que a própria vida. Então é isso, um pequeno trecho do livro só para a gente se inspirar. Eu acho que contar uma história é algo incrível. Espero que vocês contem muitas histórias. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.